Olá pessoal, essa é a Sandra. Este é o Moisés. E como anunciado no nosso último vídeo, hoje o nosso tema... A nossa pergunta, né? Qual a diferença? Morar no céu e morar no novo céu. E na nova terra. Na nova terra. O que é isso? Uhum. O que isso quer dizer? Então vamos lá. A gente mencionou em vídeos anteriores, a gente falou um pouquinho sobre o céu estar em outra dimensão e a gente ficou de falar um pouco mais sobre essa questão da dimensão. Então nós vamos tentar cobrir hoje, né? Mas de novo, se você tem perguntas, coloca aí que a gente vai tentar responder, nós vamos pesquisar também, né? Bom, o nosso primeiro lar foi aqui na Terra. Então, quando Deus criou Adão e Eva, primeiro ele preparou o lugar para eles. Sabe, igual o pai e a mãe está grávida, né? O casal está grávido, e eles vão preparar um quartinho, eles vão preparar um lugar para o filho. Deus fez a mesma coisa. Ele criou tudo, preparou tudo para depois criar Adão e Eva. Então, nosso primeiro lar é aqui na Terra. E ele preparou um lindo jardim com tudo que eles precisavam. Inclusive trabalho para fazer, responsabilidades, autoridade, poder. Deus pensou em tudo. Então, nós somos criados para morar aqui nessa terra. Comida, abrigo, né? Lugar de segurança. Tudo que a gente precisava. Mas com a queda, o pecado trouxe uma ruptura na realidade que existia, certo? E para imaginar como seria essa ruptura na dimensão, nós vamos tentar fazer uma coisa aqui, ó. Vamos imaginar esse casal vivendo num mundo tridimensional. Vocês estão conseguindo ver. Então, esse aqui é o senhor Moisés, tá certo? Esse aqui é a dona Sandra. Eles vivem num mundo tridimensional. Então, olha, dá pra gente ver atrás, tá vendo as costas deles? Dá pra gente ver de frente, de lado. Esse é um mundo tridimensional. Então, essa é a realidade deles, um mundo tridimensional. Mas agora vamos dizer que houve uma ruptura no mundo deles e eles perderam uma dimensão. Então, se eles perderam uma dimensão, agora o mundo deles vai ser assim, bidimensional. Olha. Meio preto e branco, vamos dizer. Não, eles vivem nesse mundo bidimensional, tá? Não dá para ver mais as costas dela, nem as costas dele, não dá para ver de lado, porque eles perderam uma dimensão. Então, o que aconteceu? Essa dimensão ficou empobrecida, tá certo? Se eu quiser, eu que vivo no mundo tridimensional, se eu quiser que eles conheçam o meu dedo, por exemplo, eu tenho que entrar no mundo deles com o meu dedo, para eles poderem conhecer. Mas o que do meu dedo que eles vão conseguir conhecer? Que eles vão conseguir observar? Apenas essa partezinha aqui que toca, né? Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, ó. É mais ou menos assim, ó. Isso é tudo que eles vão conseguir, olha, é tudo que eles vão conseguir conhecer do meu dedo. Fala a verdade, é uma limitação horrível, uma pobreza horrível. Então, isso tudo, gente, para dar uma ideia para vocês de como era uma realidade cheia de dimensões e houve uma ruptura e foi dividido. E a nossa dimensão aqui ficou sem as outras dimensões, portanto ela ficou muito pobre, ela ficou muito simplificada. Lá em Gênesis 3, 23 e 24 diz assim: o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que girava ou andava ao redor. Essa palavra andava no original é hap-hak. E essa espada inflamada que andava ao redor, ela era para guardar o caminho da árvore da vida. Nós já falamos um pouquinho, né, no vídeo anterior, que Adão e Eva estavam ainda naquela terra, né, a terra da qual Adão fora tirado, né, porque Deus fez ele do barro, nessa dimensão aqui, mas eles perderam o acesso a outra dimensão. Vocês estão entendendo que é tudo uma coisa só? Só que a dimensão é que foi perdida. Então eles não tinham mais acesso, como não temos, àquela dimensão do jardim. Até hoje nós não temos. E a nossa dimensão aqui embaixo ficou empobrecida, simplificada, uma sombra da realidade, como diz a Bíblia. Agora, essa espada inflamada que andava ao redor, o que que era? É uma coisa meio estranha. Como assim uma espada inflamada? Inflamada que tem chamas, né, de fogo, de energia, flamejante assim. Então, para mim, para nós, né,
nós entendemos que é uma energia poderosíssima que dividiu então a realidade, separando as dimensões, tá? Nessa outra dimensão estava Deus, ali era o jardim de Deus, como está lá em Ezequiel 28:13, Moisés. Ezequiel 28:13. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, e em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Então nós sabemos que essa passagem está falando do rei de Tiro. Só que à medida que você vai lendo, você vê que é impossível estar falando de um ser humano. Então você sabe que é uma referência a Satanás. Então aqui está dizendo que Satanás estava no Éden, jardim de Deus. Então aquela dimensão de lá, onde é a região do Éden também, onde tem o jardim, porque aqui não ficou o jardim, lá era jardim de Deus. E Satanás estava ali. E aqui tem toda uma descrição de como que ele vivia ali. Em Ezequiel 28:14, diz que Satanás era um querubim ungido para proteger. Então, essa palavra querubim é bem interessante porque ela pode ter origem em 4 línguas diferentes. E no aramaico, eu não me lembro bem a palavra agora, mas é uma palavra parecida com querubim. Então, eles acham, talvez querubim veio da origem do aramaico. Mas no aramaico quer dizer cara de bebê. Por isso que na Idade Média, os artistas europeus começaram a desenhar os anjos, uns bebezinhos gordinhos com asa, porque eles seguiram essa linha aqui. O que parece assim, totalmente incompreensível para mim, uma vez que o querubim aqui é um querubim que protegia, um querubim da guarda, poderoso, com um tipo de espada flamejante. Não podia ser um bebezinho voando, seguro. Não dá, né, gente? Inclusive, os 2 querubins que estão sobre a tampa da Arca da Aliança são querubins, não são caras de bebezinhos, não são bebezinhos. São 2 seres enormes com asas que se tocam assim. E sobre eles era manifesta a glória de Deus, porque Deus vê a tampa da arca de sobre os querubins. Olha que interessante. E quando Deus olha para a tampa da arca, que representa Jesus, ele vê o sangue do animal que foi aspergido, entendeu? O sangue de Jesus ali. Então, antes de olhar a lei que está lá dentro, ele olha o sangue que foi vertido para cobrir aqueles que são pecadores. É simplesmente tremendo tudo isso. Mas então, Satanás era um querubim ungido para proteger, e a Bíblia diz que foi estabelecido no Monte Santo de Deus. No meio das pedras afogueadas andavas. Esse é o versículo de Ezequiel 28:14. Em Isaías 14:13 diz: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Ou seja, o jardim estava situado nesse monte de Deus, onde havia uma assembleia, uma congregação, provavelmente todos os seres, os anjos, os querubins, porque anjos existem classes diferentes, pessoal, entendeu? Tem os querubins que têm asas, tem serafins que têm mais de um par de asas, e eles são mensageiros, alguns são protetores, então eles têm diferentes funções também. Então ali naquele monte, naquele jardim, no monte do Senhor, havia uma congregação, uma assembleia, e é possível que Adão, quando estava lá no jardim, frequentava essa assembleia, essa congregação. Outra coisa, querubim, nós já falamos, é um tipo de anjo protetor, e Satanás era um deles, mas hoje é um anjo caído. E eles, os querubins, são seres com liberdade de escolha como nós. Como nós vemos, Satanás escolheu pecar. E nós já citamos aqui que sobre a Arca da Aliança tinham 2 querubins cujas asas se tocavam. Nós podemos ver Ezequiel 9:3, que falaram que a glória de Deus, ou a presença, se elevava de sobre os querubins. Então, esse querubim fez a divisão aqui das dimensões, é um querubim protetor, e ele está vigiando lá, ele cuida até hoje dessa separação, vamos dizer, aí das... Na verdade, a separação a gente foi protegido, né, de ver essa outra dimensão, em consequência do pecado, nós perdemos a capacidade de ver. De acesso. E de acesso. E essa matéria aqui não tem condições
de entender ou ver aquela luz. Um exemplo disso, quando Paulo viu a luz que Jesus tem e apareceu, ele ficou cego. Então é um poder. Então, na verdade, nós somos separados, nós somos... O pecado, né, nos separou. Nós somos impedidos de ir para lá, mas nós perdemos a glória de Deus que nos dava capacidade de estarmos nessa dimensão com o Senhor. Então, eu vejo até como uma proteção para nós, porque quem tem experiência digamos, de ir para essa dimensão, volta impactado, é luz, é uma energia, é uma força, maravilhoso, né? Maravilhoso. Então esses querubins estão protegendo a gente até de ser fulminados, vamos dizer assim, desse lugar glorioso, que quando nós recebemos um novo corpo, que sim, esse corpo vai estar preparado para lidar com todo esse poder e essa luz, aí sim, poderemos ir para lá pela cruz, pelo caminho que é Jesus, né? Amém. Então, o céu é, portanto, essa outra dimensão, gente. E é para lá que nós vamos quando nós morremos. Então, o céu é o lugar onde Deus está, o Monte Santo de Deus, o jardim, onde está a árvore da vida, onde está Jesus, o paraíso, os irmãos e os parentes que morreram em Cristo. Onde acontece aquela reunião, aquelas reuniões... Até hoje eles estão lá, ali... Mencionado no livro de Jó, por exemplo. Aquela reunião dos seres celestiais. Seria esse local também, né? Que a Bíblia menciona, né? Então, nós vemos lá, Jesus em Jó 14, ele promete que ele irá para a casa do Pai preparar moradas para nós. E olha, quanta informação tem só nisso. Vou preparar morada para vocês. Então, Jesus não vai fazer tlim e aparecer as moradas, tá certo? Porque se fosse, ele não ia dizer assim, quando estiver pronto eu venho. Não. Ele está dizendo, quando estiver pronto eu venho buscar vocês para que vocês estejam onde eu estiver. Ou seja, existe um processo para preparar essas moradas. Então, tem gente hoje trabalhando lá. Eu acho que nós já até falamos sobre isso, né? Falamos então, no vídeo passado. Quando você morrer, você irá para a tua casa, para a tua família, para os teus amigos que estão lá no céu, te aguardando. Você não vai para um lugar desconhecido, um lugar onde você vai sentir que não pertence, pelo contrário, assim que você pisar ali, você vai sentir totalmente em casa, você vai se sentir pertencente àquele lugar, ao amor com que as pessoas, teus parentes distantes, parentes de perto, vão se aproximar de você. Então é maravilhoso quando a gente pensa o que realmente é ir para o céu. E não é também aquela ideia que muitas vezes as pessoas passam, né, pra gente. Até mesmo meu pai brincava muito. Eu vou lá no céu me vestir de branco, ficar cantando de noite. Pode ser que tenhamos momentos assim com o Senhor, com todos, mas o céu é um lugar ativo, um lugar fantástico, um lugar de trabalho, um lugar de propósito, né? A gente vai estar com o Senhor construindo uma outra dimensão, digamos assim, né? Um outro local, né? E voltarmos com Ele aqui para reinarmos. Né? Como nós já falamos nos vídeos anteriores sobre isso. Que promessa maravilhosa, gente. Você irá morar e viver nesse lugar onde há trabalho, treinamento, porque nós vamos ser treinados para voltar e reinar com Cristo aqui, aprendizado, porque todo ser humano gosta de aprender, é uma coisa importante para a gente estar sempre conhecendo e aprendendo. É um lugar de alegria, é um lugar de paz, de encontros e reencontros. Isso até que, ou seja, todo mundo aqui que morrer vai para esse céu maravilhoso que nós estamos falando, até que chegue o dia do arrebatamento. Por quê? Porque no dia do arrebatamento vai ter a ressurreição dos nossos corpos. Então, aqueles que já morreram e estão lá no céu vão receber isso primeiro, o corpo ressuscitado, primeiro. Um corpo incorruptível. O que é um corpo incorruptível? Que não envelhece, que não adoece, que não morre, que não apodrece, tá certo? Que não engorda. Nesse momento do arrebatamento, eles recebem, os que já estão no céu, recebem um corpo incorruptível, e os que estiverem vivos nessa terra terão seus corpos transformados instantaneamente, imediatamente, e nos reunimos todos juntos, porque nós vamos subir num piscar de olhos e encontrar com eles nas nuvens. E nós teremos então esse corpo incorruptível também. E nós nos encontraremos, e ali nas nuvens, porque a Bíblia é muito específica, diz que esse encontro é nas nuvens, dali nós iremos para a casa do Pai. Agora, surge a pergunta, que aparência esse corpo, esse novo corpo incorruptível terá, certo? Naquele dia. Vai ter a sua própria aparência, sem defeitos genéticos,
sem rugas, sem deformidades, sem anomalias, sem nenhum tipo de doença. Então, é sua aparência com uma idade jovem, nem criança e nem envelhecido, porque se você, a não ser que você seja criança, mas se você não é criança, então você vai ter a sua aparência mesmo de jovem, tá certo? O nosso DNA, ele deve carregar informações de quando... Porque cada ser humano é diferente, né? Então, acho que cada DNA carrega dentro dele uma informação de quando é o ápice da nossa maturidade no crescimento. Então, por exemplo, uma pessoa pode chegar no seu ápice de crescimento, de maturidade, aos 25 anos. Será? Mas outro pode chegar com 27 anos, tá certo? Então, isso pode variar de uma pessoa para outra, mas provavelmente vai ser entre 25 e 30 anos, né? Porque eu acredito que depois dos 30 anos começa um certo envelhecimento. Eu penso assim. Então, acho que a medicina pode explicar melhor, mas existe um momento em que o nosso corpo está com o potencial maior dele. Ele cresceu tudo que tinha que crescer, ele desenvolveu tudo que tinha que desenvolver, e a partir dali, então, ele começa agora a envelhecer. Então, a gente não sabe exatamente com que idade, alguns com 27, outros com 30, não sei. Não é interessante Jesus ter sido crucificado aos 33 anos, né? Assim, essa idade é bem significativa quando a gente pensa sobre a idade do céu. Por que não foi crucificado aos 40? Aos 45? Existe uma linha que diz que a nossa idade no céu será 33. Eu não vejo base bíblica para isso, sinceramente. Não, claro, Não, mas existe uma linha muito forte que diz que as pessoas no céu terão uma idade de 33 anos. E eu acho que não, eu acho que vai variar conforme cada ser humano, tá certo? Bom, ao encontrar nas nuvens Jesus e aqueles que estiverem vivos, tiverem o seu corpo transformado, vai todo mundo desfrutar então das moradas que Jesus preparou. Portanto, nesse ponto, passaremos um tempo no céu com esse corpo incorruptível. Nós vamos ter o tribunal de Cristo, que nós já falamos aqui no canal, as bodas do Cordeiro, tá? Então, terão eventos durante o tempo que nós vamos estar lá, né? Mas depois desses eventos, nós voltaremos para a terra, deixaremos o céu, tanto os que já morreram como os que estiveram vivos e se encontraram lá. Nós vamos deixar o céu e voltaremos com Jesus para reinar nesta terra. Isso após 7 anos de julgamento, que é a grande tribulação que vai estar aqui na terra. Voltaremos aqui para reinar, para trabalhar com Jesus durante 1000 anos aqui nessa terra com o nosso corpo incorruptível. Nós falamos sobre isso em alguns vídeos anteriores, mais específicos sobre esses pontos que a Sandra está falando rapidamente. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar então o que é morar no novo céu e na nova terra. Porque hoje, se você morrer, você mora no céu. Mas nos nossos próximos vídeos aí, nós vamos estar falando do que é morar no novo céu e na nova terra. Até lá, então. Deus abençoe, Compartilha. pessoal.